Exatamente. Vou começar com você, Vanucci. Eu quero perguntar, então, da época da rainha. Pô, todo mundo quer estar ao lado da rainha Xuxa, né? Como que foi pra você, um moleque ali? Pelo que eu sei, você estava do lado de fora ali, no Bem Bom, que te chamaram, né? Veio uma secretária e falou, você tem cara de Paquito, vem pra cá, né? Eu morava no Leblon, ali no Rio, estudava só, e namorava uma garota que morava em frente ao Teatro Fênix. E eu passava ali para pegar ônibus, para voltar pro Leblon, no Jardim Botânico. E eu parei numa banca de jornal que era exatamente em frente à produção da Xuxa. Você nem sabia de nada? Não, eu sabia que tinha as Paquitas. Sim, eu não sabia que ali tinha o programa da Xuxa. Eu sabia que ali tinha um Chacrinha, porque era ao vivo no domingo. Eu queria ver a Chacré. Era uma confusão ali na rua. Ele sabia. Ele estava doido pela Cadillac. Na verdade eu queria pegar a Cadillac. Aí eu passando ali, um dia parei na banca e não lembro exatamente se foi ali, uma secretária ou uma pessoa que trabalhava com a Marlene falou, e eu assim, e eu acho que ela ficou meio assim, ele tá duvidando de mim, você quer ver a gravação? Tá tendo gravação lá dentro, a Xuxa, eu falei, tá bom. Aí me levou lá. Aí tava aquele auge do Hilarie, né? E a Marlene não pôde ver no dia, falou, traz umas fotos aqui, tudo. Aí eu cheguei em casa, contei pro meu pai e pra minha mãe. Meu pai falou, você tem um primo que é um dos melhores fotógrafos do Brasil, que é o Marcelo Faustini, fotógrafo. Ele falou com ele, aí tirei umas fotos, mandei lá na sexta-feira, na segunda me chamaram. E aí foi acontecendo assim, mas eu era muito tímido, muito de passar mal. De travar, de travar, de ficar nervoso. E no dia lá, a Marlene falou, no primeiro dia ela falou, vou te botar no ar pra Xuxa te entrevistar. Aí eu falei, você quer em casa trocar tua roupa, alguma coisa? Eu falei, não, tô com a minha melhor roupa. Já que eu tô aqui. Era camiseta, que a gente, moleque, né? A gente usava. E aí a Xuxa chegou e perguntou, tinha alguns outros candidatos a Paquito lá, já fazendo teste. Por que você quer ser Paquito? Porque eu gosto de criança, eu gosto de cantar, gosto de dançar. Aí perguntando se o outro é muito gratificante trabalhar para as crianças. Foi para você. Aí quando eu estava viajando, estava olhando aqueles refletores, eu assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ela perguntou, e você, Marcelo? Eu, não, eu estava passando aqui na rua, me chamaram, eu vim ver o que era, como é que era. E ela achou isso sincero e na época me adotou, assim, falou, eu quero que ele seja Paquito, entendeu? Que legal! Mas eu vou te falar que a primeira apresentação eu passei mal, fui ao banheiro umas 4 vezes no Gigantinho lá em Porto Alegre. Hoje eu agradeço a Xuxa, me livrou de anos de análise para poder, talvez... Talvez se você não tivesse sido laçado na rua, não teria Nunca eu ia trabalhar nesse meio. Mas você sabe o que a gente fez? A gente foi via internet, isso facilita bastante a vida de todo mundo hoje em dia, atrás de alguns vídeos daquela época, e aquela época não tinha internet, né? Então, veja só, achamos poucos, mas bons vídeos. Graças a Deus que eu não acho. Todos nós tínhamos mau gosto para se vestir. Aquela calça bag. Não precisa trazer o cabelo de fundo da Cátia toda nos anos 80. Eu era tipo do Zezé de Camargo. A calça semi-bag, né? Aquilo lá no alto. Esquenta-peito, era horrível, quer ver? Vamos ver, olha. Ele gosta. Você gosta de ver, né? Marcelo, Marcelo. Casado? Que isso. Quantos anos, Celo? 17. 17. Gosta de dançar, Celo? Adoro, né? Quer cantar? Muito. Muito bem. Esse está fazendo teste de Paquito. Monossilábico, Olha o nervoso aí. Como é que eu faço pra me corresponder com você? Eu não consegui escutar o que as Como é que eu pessoas faço pra falavam. escrever pra você? Quero saber, né? Caixa postal é 37.767. Caixa postal? 37.767. Eu passava mal, cara. Eu passava mal. 37. Quando eu olho isso, caramba, eu não sei como é que eu consegui trabalhar. Não, mas é muito difícil a gente escutar. Eu não sei como é que eu consegui entrar na Xuxa. Assim, consegui trabalhar na televisão. Deixou em ser tímido. Mas acho que os Paquitos falavam mais do que as Paquitas, né? Não, a gente não trabalhava exatamente. A gente não trabalhava nada. Brincadeira. A gente tinha uma carreira paralela. A gente tinha uma carreira paralela, porque a gente não era contratado da Globo. A gente era contratado da Xuxa Produções. As Paquitas eram contratadas da Globo e da Xuxa Produções. Então,
A gente, por isso que era diferente. Não, a gente tinha um CD, um disco de vinil, e o CD também saiu depois. Então a gente tinha uma carreira paralela. A gente a gente ia nos shows da Xuxa, mas a gente tinha a nossa turnê, que era o máximo. A gente viajava só a gente. Então quer dizer, bagunça. aí dentro do programa não era bem, vocês não encaravam como um trabalho, no sentido de, aqui você fica ali. E eu também não ligava para o lance, esses dias não, um tempo atrás eu olhando no YouTube mesmo, a gente vendo assim, programa lá do Fausto, a gente encerrava, cantava 3 músicas, encerrava a eu falei, pô, isso vale uma grana, hein? Vale uma grana. Naquela época você nem pensava. Não, a gente queria ir pra praia, pô, que saco, no dia do meu aniversário eu vou ter que gravar, pô, eu queria viajar com os amigos, eu perdi muita coisa, assim, né? Sim, da hoje adolescência. você olha, dá pra entender o porquê que muitas vezes os adolescentes são arredios. Meu primeiro aniversário que eu ia trabalhar, eu chorei, falei, não acredito que eu vou trabalhar no dia do meu aniversário. Quero fazer uma festa. O pessoal viajava, minha turma de faculdade, de escola, viajava para final de semana, eu não podia ir. Você viajava para show. Pra show. Se divertia no show. Também, legal, ganhava dinheiro. Eu tô achando que os paquitos eram mais rebeldes do que as paquitas, porque a Sorvetão veio aqui, contou as mesmas histórias, mas ela achava tudo super legal, lembra? Então, mas ela queria ser paquita. Com certeza, era muito legal. Era outro sonho. Não, mas era outro sonho, né? Quer dizer, ela batalhou para conquistar. Eu sempre fui mais... meu pessoal me chamava revoltado. Eu não acho revoltado, sabe o que eu acho? Revoltado. Quando as coisas acontecem sem a gente planejar, a gente encara de um jeito diferente. A Marlene, quando a gente formou o grupo, ela chamou a gente lá na produção da Xuxa. É que eu estou fazendo, vocês estão viajando junto, tudo. Não quero saber de vocês com as paquetas, não, hein? Não quero bagunça, não, né? Pô, quero ver falar isso para um garoto de 17 anos. Para adolescente? Mas vocês paqueravam muito? Pega. Mas paqueravam muito? Eu namorei uma paquita durante 2 anos e 8 meses. Durante 1 ano e 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, escondida. A Marlene não sabia. Não, mas como você conseguiu enrolar ela? Consegui. E no dia que eu fui contar, que eu juntei, no dia eu juntei com ela e a gente foi contar para Marlene, aqui no Della Volpe, eu acho, no hotel, que a gente estava na turnê da Xuxa aqui em São Paulo. E aí eu entrei no quarto da Marlene e falei, Marlene, eu queria falar com você. Ela olhou assim. Com aquela cara de bar dela. Porque vocês estão namorando, eu já sei. Eu falei, não sabe não. Não sabe. Porque eu era midoso, assim, pela timidez, eu dava uma... Sabe quando a pessoa fica nervosa e dá uma contra, assim? Ela não sabe não. Quando é que a gente começou? Aí ela, já sei. Eu falei, não, você sabe, mas não sabe quando a gente começou. E ela ficou não, foi culpa minha mesmo. Eu sabia que vocês iam se dar bem. Vai lá, Fifi. Quem era? Eu namorei a Bianca Rinaldi, na época de Paquito, né, em 90. 2 anos e pouco? 2 anos e 8 meses. A Bianca ficou 2 pouco anos como Paquita, né? Ficou um período também pequeno. Né? Não. Ela entrou junto com a Letícia, mais ou menos, naquela mesma época. Namorou a pícara sonhadora. Que foi? Namorou com a pícara sonhadora. Vai lá, Andressa Capanema, eu furei ela. Ela tinha 15 anos, eu tinha 17. Eram muito 18, meninos, né? Vai lá. Essa história que você namorou Paquita escondida é ótima, porque a gente sempre ouviu falar que Paquito não podia namorar com Paquita. Mas qual que era a relação da Marlene com vocês quando o assunto era vida amorosa? Não podia só namorar Paquito com Paquita, era uma exigência, era só uma orientação, vocês podiam namorar à vontade. E eu tenho uma pergunta. Se um Paquito se apaixonasse pela Xuxa, como é que ficava? Porque ela era quase da idade de vocês, uma mulher linda, a rainha... Talvez não, eu tinha 17, 18... Ela tinha 20 e poucos? Ela tinha 26, eu acho que... tinha muito dá pra namorar. Naquela... Dá. Não tinha nenhum Paquito apaixonado pela Xuxa? Não, eu acho que era uma coisa... Impossível. Era uma melhor não entrar. Onde se ganha um pão, não se come a carne. É basicamente por aí. Aí a Marlene ia partir para Mas a Bianca Rinaldi fugiu a regra, então, no caso? Não, a Marlene falou isso uma vez, assim, por alto, mas não foi uma coisa, não se falava nisso. Era só uma orientação, ela não tinha tempo para pensar nisso. A Marlene era workaholic total, assim, ela dormia umas 4 horas por noite. Ela trabalhava... Era pilhada, né? Pô, me diz um negócio. E ela que fez tocar aquele negócio. Deixa agora a vez do Fefito, vai lá. Não me fura, Vazinha. Fica feinho que você já furou também a Andressa Capanema. Que a tia tá de olho em todo mundo aqui. Vai lá. Marcelo, tô aqui pensando,
Vocês não trabalhavam tanto quanto as paquitas de cuidar de criança, essas coisas todas, eu acho. Vocês posavam mais bonitos no programa. Não, a gente... E aí eu queria saber também como era a relação de vocês, se vocês brigavam muito entre si. Porque hoje eu imagino que cada um tenha seguido o seu caminho. Eu lembro que o primeiro paquito antes de vocês virou travesti. Tem um paquito que agora é testemunho. Deixa eu abrir aspas então, espera um pouquinho que eu já venho e você conta essa história pra gente desmistificar isso também, né? Bom, vamos aos esclarecimentos. Como é que é a relação com os paquitos? Teve paquito travesti antes de vocês? Olha aí, cara. Tem um paquito que dá testemunho hoje em dia dizendo que vocês usavam droga, que tinha pacto, tinha histórias meio escabrosas, coisa meio surreal. Eu tenho medo dessas coisas. Cadê a madeira, pessoal? Então que história é essa? Marcelo, o que é verdade, o que é mentira? Tem muita gente que é problemática. Mas tô falando o seguinte, travesti não teve. Travesti foi o seguinte, na época que não existiam os paquitos, existia um garoto que fazia circense no programa da Xuxa. E esse garoto, depois de muito tempo, a Xuxa chamava ele de paquito, mas não existiam os paquitos. Ele fazia malabares, aquelas coisas todas. E depois de um tempo, bem depois de um tempo, esse garoto virou travesti. E aí uma televisão usou isso para fazer aquele sensacionalismo todo, mas ele nunca foi paquito. Ele nunca foi paquito. Depois, o outro que você falou... Em relação às drogas. Que é um que dá testemunho hoje em dia dizendo que foi um período difícil pra ele. Esse que vendeu a alma ao diabo, né? Esse vendeu a alma ao diabo. Ele trocou o testemunho por grana e inventa essa história, porque ninguém nunca fumou. O Robson era o único que fumava cigarro. Ninguém nunca fumou, nunca bebeu. A gente bebia era refrigerante, essas coisas. Por um acaso, gente, hoje eu nunca botei um cigarro na minha boca. Até hoje. Eu não tenho 43 anos assim com esse corpite, né? Então, assim, ele que era o problemático do grupo. E que o grupo acabou por causa dele. Mas e outra, foi por causa dele? Foi. Por quê? Porque a Marlene foi tomando um certo, assim... Ele fazia muita besteira na época e a Marlene foi tomando antipatia até que tirou. Até que afastou. E aí acabou largando um pouco. Ele também já era mais pra frente. Em 92, 93, e aí ela acabou que a gente foi por conta contratado pela Globo e aí seguiu. E ela não foi substituindo os paquitos, não, então? Só teve um que saiu, que foi o Robson, e veio o Yuri lá de Belém, gente finíssima. Também, a gente sempre se deu muito bem. E por que você acha que tem tanta história em torno de paquitos e paquitas? Porque eu não sei se é porque na época era tudo muito fechado, ninguém sabia muita coisa, se cria muita história disso. E as pessoas gostam sempre de falar mal, né? Inclusive tinha uma amiga da minha mãe, na época que eu estava trabalhando. Tem pessoas que são problemáticas mesmo, assim, né, que eu falo. Ela estava dando uma brigando com a filha, falando alguma coisa. Olha, você faz isso direito, senão você vai virar paquita, tá? Tipo assim, pô, na frente da minha mãe, sabendo que eu trabalhava com a Xuxa. Então, assim, tem gente que é doente da cabeça. Tem gente que é do mal, né? Aí não dá nem pra gastar flor com defunto ruim, né? Dá pena, dá dó. Neide, da nossa Rádio Gazeta FM, pode perguntar. Então, as paquitas eram assim, idolatradas e toda menina queria ser paquita. Mas os paquitos, os meninos na escola, os colegas, tinham um certo preconceito com vocês? Tiravam muito salto, vocês estavam dançando? Como era a relação? Ainda mais na Zona Sul do Rio. O Rio de Janeiro é aquela coisa, Zona Sul, só me sacaneavam, era o tempo todo. A gente passava, quando eu entrei na Xuxa, eu tinha Paquita, Paquita. Sempre... Faziam piadinhas. Sempre, mas a gente também, os meus sacaneavam eram amigos e também, né, e tava também saindo junto e tudo. Mas com as meninas ajudava, essa história de ser paquito. Era um atrativo no colégio, assim, fulano é o paquito. Acho que mais, e por ser um paquito tímido, né? Eu acho que essa timidez, essa timidez ajudou bastante. Ajuda. Nossa, vem juntinho, aí você já vai conversando. Ai, para, você pegou muita mulher sendo paquito, gente. Vamos combinar. Não, eu sempre fui namorador, assim, eu sempre namorei muito tempo, assim. Sempre namorei namoros longos. Você namorou a Débora Seco? Nos intervalos a gente também. Também foi bom, viu? Bom que ele responde mesmo. Você namorou a Débora Seco? Também era novinha. Eu seria preso, Agora me diga uma coisa, já que você assumiu mesmo, aí eu já posso perguntar.